Olá, eu sou a professora Rosiane de Moraes, da Educação do Campo, e hoje o componente curricular que será contemplado será a iniciação às técnicas zootécnicas. E o tema da nossa aula será suinocultura. Você já parou, analisou como será que Mato Grosso do Sul, o Brasil se encontram no ranking mundial? Bom, essas e outras curiosidades nós vamos ver na nossa aula. Então, vem comigo! Suinocultura. Você sabe o que é essa área? Bom, hoje nós vamos estar falando um pouco sobre isso e nós vamos ver que a suinocultura, ela é um campo da área zootécnica, que vai trabalhar especificamente com a criação de suínos. Nós vamos ver que é uma infinidade de raças, de sistemas de criação, de manejo desses animais. Mas hoje o nosso foco será como que se encontra, como que no Brasil, Mato Grosso do Sul, ele se encontra nesse cenário mundial. Uma das coisas mais importantes que a gente vai observar é que aproximadamente 1 milhão de empregos são produzidos durante toda a cadeia produtiva da suinocultura. Um outro detalhe, mais de 40 mil produtores que nós já temos hoje no Brasil. E algo muito importante também, em torno de 750 mil toneladas de carne, elas são exportadas todos os anos. Hoje o Brasil, ele ocupa o 4º lugar em número de exportação. Quando a gente pensa do destino dessa produção, nós temos a parte do consumo interno dessa carne e nós temos também o consumo externo, que seria o quê? Hoje, da carne de suínos que é produzida no Brasil, 81% dessa carcaça ela permanece no Brasil, sendo que 19% ela é destinada à exportação. Quando a gente pensa em exportação, aqui todos os dados que eu vou mostrar para vocês são dados atualizados, aonde qualquer pessoa pode ter acesso, que são fornecidos pela Embrapa Suíno e Aves, que é presente em Concórdia e em Santa Catarina, que é o forte, e nós vamos observar que esses dois estados, eles serão sempre destaques quando a gente pensa na questão da suinocultura no Brasil. Quando eu penso na questão da produção, aí eu vou estar trabalhando com a questão de carne a cada 1.000 toneladas, e são dados de 2019, porém já foram atualizados em maio deste ano, nós vamos observar que hoje o Brasil ocupa o 4º lugar na questão de produção. Mato Grosso do Sul, nós sabemos que, por exemplo, São Gabriel é uma região que é muito rica, é realmente uma atividade que é extremamente explorada no nosso estado. Porém, Mato Grosso do Sul ele ainda está em 7º lugar. O destaque para realmente a produção da carne suína, ele vai ficar entre Santa Catarina e o Paraná. Agora, quando eu penso em exportação, quer dizer, nós vimos que 19% de toda aquela carne, de toda aquela carcaça que é produzida no Brasil, ela vai para fora. Ela não é consumida pelos brasileiros, por nós mato-grossenses. Então, o que nós vamos observar? Essa questão de exportação, novamente, nós utilizamos o valor de carne tonelada, aonde o Brasil ele já ocupa o 4º lugar mundial. Então, ele está num ranking extremamente colocado. Mato Grosso do Sul, nós vamos ver que ele permanece em 7º lugar novamente. E Santa Catarina e o Paraná ainda merecem todo esse destaque nessa questão do ranking nacional. Quando eu penso de consumo a nível mundial, quando eu penso no ranking mundial, qual será o país que mais consome a carne suína? Alguém tem uma pista? Bom, e realmente, gente, nós vamos ver que o país que vai se destacar é a China. Hoje a China é o maior consumidor de carne suína no mundo, seguido depois pelos Estados Unidos, pela União Europeia e depois os Estados Unidos. O Brasil, nessa questão de consumo a nível do ranking mundial, nós nos encontramos em 5º lugar. Agora,
Beleza. Professora, e se eu quero iniciar atividade de suinocultura? Quais seriam aqueles cuidados, quais seriam as recomendações que nós deveríamos nos ater antes de iniciar essa atividade? Porém, vamos lá, primeira dica, aprender sobre o processo de comercialização. É impossível eu iniciar uma atividade, uma criação, sendo que eu não sei, sendo que eu não domino as técnicas de manejo, de comercialização, de como esse produto ele será inserido no mercado. Então são coisas que antes de se iniciar essa atividade, nós devemos ter um momento de parada, de reflexão e de análise para poder montar então o nosso plano de trabalho, nosso plano realmente de mercado. Outra questão, organização da criação. Providenciar as instalações adequadas. O que seriam essas instalações adequadas? Bom, eu penso em produzir a suinocultura de uma forma de subsistência, eu tenho uma chácara, eu tenho um espaço e eu quero produzir o suíno para atender as demandas da minha família, de alguns amigos. Agora, se eu quero que essa atividade ela me gere lucro, eu quero realmente ter uma rentabilidade com ela, aí os cuidados e depois para frente nós vamos ver que a outra professora, que é zootecnista, ela vai estar abordando com vocês, que é a questão do manejo desses animais, que é importantíssimo quando a gente pensa na forma de criação deles. E outra coisa que é muito importante, que vai ser palco da nossa discussão daqui a pouco, o cuidado com o bem-estar e a saúde desses animais. Isso independe do tipo de manejo que eu vou utilizar. O bem-estar animal, ele é uma temática que está sendo abordada demais. Agora, quais são as vantagens da suinocultura? Primeiro, os suínos se multiplicam e crescem rapidamente. Então, quando a gente pensa nessas vantagens, lembra o seguinte, eu tenho a produção de suínos extensiva, que é aquela que vai estar destinada à comercialização em grande escala. E eu tenho a parte do manejo da criação de suínos, que é aquela para subsistência. Então, todas essas vantagens, elas vão estar relacionadas ao tipo de manejo que eu vou utilizar durante o processo de criação desses animais. Giro de capital ele é rápido, os suínos exigem pouco espaço. A criação desses animais ela é relativamente fácil quando comparado com outros tipos de criação, por exemplo, a bovinocultura. Os suínos, o tipo de carne tem um alto rendimento da carcaça, então você não perde tanta matéria, você tem aquela carcaça, a quantidade de carne, de subprodutos que você retira, ela é extremamente alta. Os suínos se adaptam a qualquer sistema ou regime de criação. Lembre-se, hoje basicamente, falando de uma forma um pouco mais vulgar, nós temos dois tipos de suínos. Nós temos aqueles suínos que é destinado para banha, que geralmente ela está relacionada à criação de subsistência, e nós temos realmente aquele suíno que a raça dele, ele vai estar mais específicos para a produção de carne. Então nós vamos observar que a perda dessa carcaça, quando você utiliza raças específicas desses animais, ela é extremamente baixa. Os dejetos dos suínos, eles podem se tornar adubos. Se vocês forem ver, coloquem lá no Google biodigestores. Então hoje a região de São Gabriel do Oeste ela é referência a nível nacional, principalmente no uso desses dejetos para produção e geração de energia elétrica para a própria unidade, para a própria linha de produção, para o galpão, para as instalações do campo onde ela está localizada. Então hoje, com os dejetos, o próprio produtor ele consegue ter uma autonomia energética do subproduto dessa suinocultura. Hoje, professora, quanto que eu vou gastar, então, para estar criando esses animais? Bom, esses dados, como eu disse, ele é da Embrapa Suíno e Aves, da Embrapa de Santa Catarina. Então, o que nós temos que ver? Esses dados, o mais se você for na internet, você for procurar, o dado mais atualizado é de julho de 2019.
E lá ele até compara como a Embrapa ela atende essas duas criações. Hoje, a criação do suíno, ele gera em torno de R$ 3,82 o quilo. Esse vai ser o custo que o produtor terá dele filhote até o processo de abate. Então, essa é uma média nacional. Porém, nós sabemos que devido à ração, o local onde essa suinocultura vai estar instalada, o valor dessa terra, dessa propriedade, eu posso ter o quê? Essas oscilações. Mas o valor aproximado do quilo que o produtor vai ter é de R$ 3,88. Agora, foi aquilo que eu disse. Bem-estar animal. Bom, a gente fala tanto em bem-estar humano, mas, professora, eu tenho que pensar também no bem-estar animal? Sim. Hoje o Brasil já possui uma legislação específica que é destinada ao quê? Para que esses animais eles tenham um conforto térmico, que o local onde eles estão acondicionado tenha uma fonte de água adequada, que esse alimento ele não fique tão parado, que durante o processo de abate ele não sofra, não tenha o sofrimento desse animal. Então hoje, um dos países, uma das áreas, realmente um dos países que mais tem referência nessa área é a União Europeia. A União Europeia está muito à frente do Brasil na questão da legislação, da fiscalização quando a gente pensa no bem-estar animal. Porém, o Brasil também tem legislações, ela também, hoje nós temos que os órgãos fiscalizadores realmente já estão mais atentos a esses aspectos, mas o bem-estar, para alguns pesquisadores, ele interfere até mesmo na qualidade, no sabor dessa carne, e tem realmente tudo a ver. Se o animal ele é criado sobre condições, a gente está tão acostumado a falar condições humanas, mas condições de bem-estar daquele animal, daquela criação, no caso aqui da suinocultura. Com certeza, a qualidade dessa carne, o produto, a rentabilidade que esse animal vai dar para o produtor, ela será infinitamente maior. E agora, professora, a suinocultura, ela envolve tantos aspectos quando eu penso no desenvolvimento sustentável, e é verdade. Hoje a suinocultura, até mesmo porque a gente tem aquela ideia antiga daquela criação bem rudimentar da questão dos suínos, aqueles animais soltos. Realmente, isso aí é uma questão que nós vamos visualizar em muitas chácaras. Porém, o que nós temos que ter de cuidados, do que nós devemos realmente prestar atenção? Uma das grandes questões da suinocultura é a questão do dejeto. Quando você tem uma grande propriedade, eu já disse anteriormente, que nós temos a questão dos biodigestores. Mas, quando a gente pensa em produção e ambiente, a gente não tem que pensar apenas na questão dos dejetos. Mas, por exemplo, a suinocultura, ela demanda uma quantidade de água também extremamente alta, para limpar as baias, para fazer o processo de higienização. Então, aonde essa água ela vai ser destinada, também será uma preocupação desse produtor quando a gente se atém à questão da sustentabilidade na criação da suinocultura. Bom, hoje na nossa aula, eu acho que deu para vocês terem uma noção do como o Brasil ele está crescendo nessa área, das perspectivas que Mato Grosso do Sul realmente tem. Hoje, Mato Grosso do Sul, na questão de exportação, na questão de produção, nós ficamos entre o 6º e 7º lugar. O Sul ainda é a região que mais se destaca na criação desses animais, porém, o nosso estado tem um potencial imenso. O que cabe a cada um de nós e a vocês como futuros técnicos em agropecuária é pensar, refletir. Que tipo de criação, que trabalho que eu posso, que assistência que eu posso dar a esse agricultor? Ou até mesmo na chácara do meu pai, do meu avô, de um parente, de um amigo. Então, é importantíssimo que nós nos atemos a essas bases teóricas, que a gente sempre busque fontes confiáveis de pesquisa, que nós também sempre buscamos esse conhecimento e que não fique parado no tempo. Bom, a próxima aula de suinocultura vai ser com uma zootecnista maravilhosa.
E lá vocês vão aprender então um pouco sobre o manejo. Hoje na nossa aula nós aprendemos sobre o cenário mundial e nacional. Espero que a nossa aula tenha sido bastante proveitosa e até a próxima aula.